Olá, boa noite. Nesse momento eu estou organizando aqui umas coisinhas, tá? Daqui a pouco a gente começa. Vou esperar mais algumas pessoas entrarem. E para quem já entrou, hoje nós vamos falar sobre as práticas integrativas, né? Como é que elas podem nos auxiliar na manutenção da saúde, bem-estar físico, mental, emocional. Vamos aguardar só mais alguns minutos para iniciarmos a live. O pessoal da Evoluer Espaço Terapêutico, a Tocantins, valeu da presença. Ok, então, boa noite, né? Em primeiro lugar, boa noite a todos, a todas. Eu sou Renilson Freitas Júnior, sou terapeuta integrativo e eu decidi hoje falar um pouquinho sobre as práticas integrativas. As práticas integrativas, elas não são práticas recentes, não são práticas modernas, né? São práticas que, na verdade, já existem há 3.000, 5.000 anos antes de Cristo, mas veio ganhando força agora, né? Está sendo difundida mais nesse momento, principalmente agora com a pandemia, que muitas pessoas, né, estão tendo muita ansiedade, sintomas como aumento da ansiedade, alguns casos de depressão, em função do isolamento, e a saúde da mente se tornou prioridade para muita gente. Então, muitas pessoas estão buscando agora as terapias, yoga, meditação, reiki, e decidi falar um pouquinho sobre isso para tirar algumas dúvidas que sempre aparecem, né, em pacientes que me procuram e que não sabem bem como é que funcionam as terapias integrativas. Então, vou começar falando sobre o objetivo principal das terapias integrativas, que é trazer consciência. Eu sempre digo isso, que a terapia integrativa, ela quer trazer ao ser a consciência da sua energia de cura. Essa energia está presente em todos nós. Nosso corpo, ele tem esse potencial de autocura, mas por questões, né, que envolvem, às vezes, crença, às vezes, traumas, às vezes, memórias, esse processo de cura é interrompido através de um bloqueio energético. E aí vamos falar como é que se dá esse processo do surgimento da doença, né, que vem do bloqueio do sistema energético. Então, essas práticas integrativas, elas também são conhecidas como terapias holísticas, como terapias alternativas também, só que desde que o SUS começou a implementar alguma dessas práticas, ele, ele nomeou essas práticas de práticas integrativas e complementares, as PICs, né? Então, houve um movimento de adotar no Brasil esse, não só no Brasil, na verdade, né? Mas adotar verdadeiramente essa nomenclatura, terapia integrativa, para acompanhar esse processo do SUS. Né? Alguns terapeutas continuam utilizando a nomenclatura holístico, né? Que vem
do todo, de olhar o todo, o holismo, mas a maioria está utilizando essa denominação, terapias integrativas ou medicina integrativa, né? Então, a terapia integrativa ela vai trazer o benefício de todos os corpos, corpo sutil, o físico, o mental, o emocional e o espiritual. Porque nós compreendemos que o ser não vai atingir o seu equilíbrio sem observar esses três corpos, porque eles estão interligados. A gente não tem como separar o físico do mental, nem o mental do emocional, nem do espiritual. E espiritual aqui no sentido não religioso da palavra, mas espiritual no sentido de propósito de vida, aquela energia que te movimenta, aquela energia que te impulsiona. Então é aquela energia que, quando você acorda cedo para ir para a batalha, é aquela energia que diz, vai, levanta, vamos para frente, vamos crescer, né? Vamos evoluir. Então, é espiritual nesse sentido que trazemos aqui, de propósito de vida, de energia vital. Essas terapias integrativas, elas atuam, né, nesses quatro corpos, mas como geralmente as pessoas chegam às terapias integrativas por uma questão de dor física, né, o físico está incomodando, então a gente vai trabalhar geralmente inicialmente nesse corpo físico, mas ao mesmo tempo trazendo o equilíbrio de todos os corpos, o corpo mental, o corpo emocional e espiritual. Porque o nosso foco não vai ser o sintoma. A gente não vai estar focando na dor de cabeça, ou não vamos estar focando na dor de estômago, em nenhum desses desequilíbrios. Porque, como eu disse, a terapia integrativa, o nosso objetivo principal é trazer consciência ao indivíduo. Então, independente do que a pessoa busque, né, equilibrar, seja uma questão física ou emocional, nós vamos tratar todos esses corpos. Nós vamos cuidar do todo, porque a origem da doença não é física, né? A doença ela não nasce no físico. A doença ela vai nascer no corpo sutil. Essa doença vai nascer ainda no corpo emocional. Então, nós vamos trabalhar o ser como um todo sempre, independente do que traz ele ao consultório, né? Mas é muito natural que as pessoas busquem as terapias não por autoconhecimento, né? Na maioria das vezes. Elas vão buscar por alguma dor, né? Algum sintoma físico. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre esse processo, né? Como é que se é uma dúvida que sempre surge, se a dor está no físico, né? Como é que essa doença não está aqui, né? Porque essa doença não está nascendo do meu físico? Como é que essa doença não vem de um desequilíbrio do meu sistema circulatório ou do endócrino? Sim, né? Se essa doença, se esse sintoma está no físico, vai ter um desequilíbrio físico realmente, né? Você pode estar com um problema na circulação, você pode estar com algum funcionamento de um órgão ou de uma endócrina em desequilíbrio, sim. Mas o que origina esse desequilíbrio está lá no emocional. E aí eu vou dar um exemplo. Uma pessoa que, por exemplo, ela está com dor no estômago. Ela chega com dor no estômago, a gente vai estar observando, né? Qual a origem dessa dor de estômago? É uma raiva que essa pessoa está sentindo? Né? Ela passou por algum processo emocional, ou agora recentemente, ou numa infância, ou num período anterior, e esse desequilíbrio está agora aparecendo como uma dor no estômago, né? Então, o nosso olhar vai ser sempre além do físico, porque essa dor de estômago está no físico, mas a origem dela, muitas vezes, a maioria das vezes, é emocional, é mental. Então, essas práticas integrativas,
elas vão nos guiar sempre nesse sentido de cuidar das minhas emoções, de cuidar do meu mental, né? De cuidar do meu espiritual, do meu propósito, né? O que é que eu preciso fazer nessa vida? Né? Qual é a minha meta? Quais são os meus objetivos? Então, é isso que nós vamos ter como princípio fundamental das terapias integrativas. Esse olhar para a consciência, esse olhar para o todo. Né? É importante também a gente pontuar que as práticas integrativas, né, não são apenas. A gente pode utilizar a prática integrativa, né, que tem esse olhar holístico, mas a gente pode utilizar ela também de forma alopata. Então a gente precisa estar atento a isso. Então, por exemplo, se eu faço um reiki apenas para curar minha dor de cabeça, né, eu vou atrás de uma terapia integrativa. Isso acontece demais, né? Algumas pessoas vêm e quando o sintoma físico desaparece, elas somem também. Né? Não é certo nem errado, mas o objetivo principal da prática não é curar sintoma físico. Eu vou lá com dor de cabeça, a gente vai trabalhar essa dor de cabeça através de um reiki, ou através de um barra de axis, ou através de um body talk, terapia biopsiciencial, mas o foco não vai ser apenas liberar você da dor de cabeça. Né? Essa dor de cabeça vai desaparecer, né, em função da prática, mas a gente precisa estar olhando o que está por trás disso. Né? Porque senão você corre o risco de estar utilizando essas práticas integrativas como uma prática alopata. E não só reiki, qualquer prática integrativa. Né? Ou seja, a aromaterapia, seja a massoterapia, nós precisamos estar atentos que o nosso processo de cura ele é muito mais, ele vai muito além dos nossos problemas físicos, dos nossos sintomas físicos, para que a gente possa usufruir dessa prática de forma realmente integrativa, de forma que a gente realmente cure todas as dores, né? Principalmente as dores da alma, que são essas dores que não observadas no início do processo, elas vão lá na frente se transformar em uma doença física, né? Ou uma doença emocional mais grave. Um outro ponto que eu gostaria de trazer, né, também, principalmente nesse momento de pandemia, muitas dúvidas surgem, é sobre a possibilidade de atendimento à distância dessas práticas integrativas, né? Como é que isso acontece? Quem tiver alguma dúvida também, pode estar falando aqui que eu vou respondendo, tá? Pode fazer a pergunta aqui no Instagram e eu vou respondendo. Aqui tem Vanessa Récia, Vanessa, bacana, Vanessa, sua presença. Aqui a pessoa, Sam Rocha, está perguntando quanto tempo você está atendendo em Barreiras? Atende Luiz Eduardo Magalhães também? Olha, eu atendo em Barreiras já tem alguns anos, tem quase 10 anos que eu estou em Barreiras. Eu já era terapeuta, né, antes de vir para cá, mas eu comecei a atender mesmo em Barreiras em 2012, por aí. Em Luiz Eduardo Magalhães eu não atendo ainda, mas é o que eu vou falar agora, faço atendimentos à distância, né? Ok, e Vanessa pontuou, né? As práticas integrativas nos levam ao autoconhecimento, que é algo que é extremamente importante também. Vou voltar a esse ponto daqui a pouquinho, Vanessa. E se Vanessa, viu, se você quiser participar um pouquinho, Vanessa, fazer alguma contribuição, pode chamar aí que a gente pode incluir você para a gente fazer alguma pontuação, tá? Então, algumas pessoas estão com dúvida com relação a esse momento de pandemia. Como é que funciona esse atendimento à distância? Nós trabalhamos com energia. Né? A maioria, boa parte das práticas integrativas são técnicas que movimentam a energia do corpo. Movimentam a energia dos chakras, dos meridianos, né? E nós, terapeutas, né, na verdade todo mundo, mas o terapeuta aprende a fazer isso de forma consciente, a movimentar essa energia de forma consciente.
Aí vamos lá ao linha de raciocínio. Eu estou manipulando a energia dos chakras, dos meridianos. Quando eu movimento energia, vamos citar aqui os elétrons, né? Quando eu movimento os elétrons, esse movimento energético vai gerar o quê? Uma, um campo eletromagnético. Né? Qualquer movimento de partícula elétrica vai gerar um campo eletromagnético. E esse campo eletromagnético, ele emite ondas eletromagnéticas. E essas ondas eletromagnéticas, elas, né, vagam, elas não têm limite de distância para alcance dessas ondas eletromagnéticas. Então, isso nos faz estar conectados a qualquer pessoa, em qualquer lugar. Então, o terapeuta, quando vai fazer um atendimento à distância, ele se concentra, né, na pessoa, pode ser através de uma foto, saber onde a pessoa está localizada, o endereço daquela pessoa. É como se estivesse ali discando um número no celular, né, para fazer a ligação. E, ao mentalizar a pessoa, a gente direciona essa energia para ela. Então, mesmo estando à distância, o terapeuta consegue emanar essa energia e atingir essa pessoa. Quando essa energia atinge a pessoa, essa energia vai trabalhar esses corpos. Vai trabalhar o chakra, vai trabalhar o meridiano, vai trabalhar o quadris, enfim, vai trabalhar o ser como um todo. Então, e o terapeuta, né, da mesma forma que eu estou emitindo, essa pessoa também está emanando energia. Essa pessoa também está pensando naquele momento no terapeuta, ela está pensando que ela está sendo, né, trabalhada. Então, as informações que ela tem, né, com relação aos desequilíbrios, também chegam ao terapeuta, também chega a mim, né? Então, acredita-se que o órgão responsável por receber e mandar as informações seja a pineal, né, a glândula pineal, e através dessa anteninha a gente consegue sentir o que essa pessoa está necessitando naquele momento, sentir a origem do bloqueio, e dessa forma nós conseguimos fazer esse atendimento à distância. Então, é muito mais física, né, do que achismo, né? Só que nós, por ser uma ciência recente também, por estarmos num continente que está com uma cultura muito mais voltada para a matéria, a gente não tem acesso tão fácil a essas informações. Né? Mas as tradições mais orientais já lidam com isso há muito tempo. Né? Já lidam com terapias à distância há muito mais tempo. Né? Então, é muito mais fácil a gente falar sobre isso no Oriente do que aqui no Ocidente. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Ok. Então, outro ponto que chega muito em consultório, estou aproveitando essa live para tirar as dúvidas dos meus clientes e aí a gente conversar um pouquinho sobre essas terapias. Tem algumas pessoas que perguntam, Rinilson, como é que essas terapias vão ajudar a pessoa a curar tudo? As pessoas não entendem. Como é que uma pessoa está com dor de cabeça, a outra está com dor de estômago, a outra está com câncer, o outro está com depressão. Como é que essas técnicas, uma técnica só vai servir para isso tudo? Né? E aí eu volto um pouco à ideia fundamental das terapias integrativas. O nosso foco não é a doença. O nosso foco é o equilíbrio do corpo, é o equilíbrio do ser. Então, não importa se você está com dor de cabeça, se você está com dor de estômago, se você está com depressão, se você está com ansiedade, o importante é que a gente auxilie você a encontrar o seu equilíbrio. Se você estiver com os seus corpos em equilíbrio, se você estiver com o seu sistema energético em equilíbrio, qualquer doença que você tenha, o seu corpo vai equilibrar. Qualquer transtorno que exista,
o seu corpo vai atuar para equilibrar. Porque o corpo, ele sempre se movimenta para o equilíbrio. O seu corpo está sempre buscando o equilíbrio. Se entra um vírus, uma bactéria, o que é que seu corpo faz? Reage naquele mesmo momento. O seu sistema imunológico vai atuar para te defender. Se você está com dificuldade de chegar sangue em alguma parte do corpo, o seu coração vai começar a bombear mais forte para que esse sangue chegue lá. Então, nosso corpo ele tem uma inteligência. Nosso corpo ele tem uma sabedoria inata. E essa sabedoria sempre vai atuar para o equilíbrio. Agora, o que acontece? Às vezes, esse sistema, essa sabedoria do corpo é impedida de agir. Em alguns momentos, há um bloqueio energético que impede que o corpo tenha até energia suficiente para combater esse desequilíbrio. Aí é que vamos entrar com as práticas integrativas. O reiki vai auxiliar como? Né? O reiki tem duas modalidades, o reiki ocidental e o reiki tradicional japonês. Então, no reiki ocidental, nós vamos atuar nos chakras, vamos aumentar a energia dos chakras, essa energia dos chakras vai lançar energia aí no canal central, vai mandar energia nos meridianos e o seu corpo vai atuar para equilíbrio. No reiki tradicional japonês, vamos atuar diretamente nos meridianos, equilibrando o biose. Vamos atuar diretamente no desequilíbrio, mandando energia para o corpo para que ele se estabilize. No Body Talk, nós vamos encontrar onde houve a quebra da comunicação. Que Body Talk, o corpo está lá, né, em sintonia com todas as suas partes, com todas as suas células, mas o bloqueio corta a comunicação do corpo, dessa inteligência do corpo, da sabedoria inata, com alguma parte desse sistema. Ele vai cortar, por exemplo, a comunicação com o estômago. Então, esse estômago vai começar a receber menos energia e ele vai começar a se desequilibrar. Quando isso ocorre, como é que o Body Talk corrige? O Body Talk vai buscar entender qual foi a quebra, o que é que levou, o que é que ocasionou aquela quebra da comunicação. E através dessa historinha, né, que a gente descobre qual foi a origem do corte de comunicação, a gente traz essa informação, né, para nível consciente e o corpo, né, faz o resto do papel. O corpo religa a comunicação e volta a emanar energia para aquela parte que estava em desequilíbrio, para aquela parte onde estava com a quebra da comunicação. Então, dessa forma, as terapias integrativas vão atuar em todo tipo de desequilíbrio, porque, na verdade, o que a gente quer é equilibrar. O que a gente quer é trazer equilíbrio para o seu corpo mental, emocional, físico e espiritual. Se o seu corpo está em equilíbrio, se a sua mente e o seu corpo estão em equilíbrio, não há doença. Né? Se tudo está fluindo como deveria fluir, não há doença. Então, por isso que o nosso foco não é a doença. Nosso foco é a saúde. Então, você pode fazer terapia integrativa tanto para sanar algum problema, para tratar algum desequilíbrio, quanto para evitar que algum desequilíbrio aconteça. Você pode fazer terapia integrativa para autoconhecimento. Né? Tem alguns clientes que já chegaram nesse estágio. Não o que trouxe eles para a consultório era uma dor física. Quando a gente, né, concluiu essa etapa, que não existiam mais sintomas, eu pergunto, e aí? Né? Você quer continuar o tratamento? Você quer se conhecer agora verdadeiramente? Você quer buscar, né, ao invés de buscar a cura quando a doença chegar, você quer buscar a manutenção do seu equilíbrio através do autoconhecimento, e muitos topam essa jornada, né? E a gente começa um trabalho de retirar as capas, né? De trabalhar as máscaras, né? Aquela máscara da indiferença, trabalhar a máscara da vítima, né? Trabalhar
esses fatores que nos conduzem para o caminho da doença. Então, é um processo de amadurecimento do ser, né? Então, eu fico muito feliz, quando eu vejo um cliente que ele chega sem demandas para mim. Eu chego, eu estou bem, né? Aquela ansiedade desapareceu, não estou fazendo mais uso de medicamentos, eu estou aqui para continuar meu processo, eu estou aqui para me conhecer. Então essa pessoa começa a trilhar o caminho do amor, né? Que você só aprende por dois caminhos, né? O caminho da dor e o caminho do amor. Quando você chega nessa etapa e você está fazendo a sua terapia para se conhecer, então você não vai precisar mais da dor para aprender, né? Você vai buscar o seu equilíbrio porque você quer se ver bem sempre, né? Você quer aprender a lidar com as suas demandas de forma mais madura, né? Então, é importante a gente compreender isso. Opa, minha prima Maria, tudo bom? Aí tá aí na live, bacana de ver aqui. A Vanessa fala, né, que a física quântica nos trouxe muitas explicações científicas sobre as PICs. Sim, a física quântica ela tem sido muito importante nesse nosso processo, né, de, de valorização, né, das terapias integrativas e de trazer uma resposta científica. Porque muitas pessoas ficam, mas essas terapias elas não têm respaldo científico. Essas terapias não não tem evidência científica que demonstre que as terapias funcionam. E aí eu acho que a gente faz um processo de colocar o carro na frente dos bois, né? Na verdade, é a ciência que precisa explicar o que acontece, né? A ciência precisa de investimentos para que ela explique como é que o reiki funciona. Como é que eu coloco a mão na pessoa, emano energia para ela, e essa pessoa para de sentir dor, essa pessoa não sente mais ansiedade, essa pessoa começa a não fazer mais uso de medicamentos para depressão, né? Como é que eu faço uma terapia bioconsciencial numa pessoa que está com uma tristeza profunda e após a sessão essa tristeza desaparece, né? Como é que essa pessoa está com a dor lombar enorme, depois da sessão essa dor não existe mais. Então a ciência que precisa se preocupar em estar encontrando as respostas, né? A responsabilidade não é das técnicas integrativas, né? A responsabilidade da ciência. A física quântica, ela é uma parte dessa ciência que traz algumas explicações, mas nem a física quântica é muito aceita. Por quê? O nosso modelo hoje de ciência é um modelo que quer que todas as respostas se encaixem em um único padrão. Ou seja, ele quer que eu faça uma sessão de reiki, né, em uma pessoa e dê sempre o mesmo resultado, né? Ele quer que eu faça reiki em você hoje, né, em outra pessoa amanhã, em outra pessoa depois de amanhã, e todas tenham o mesmo resultado. Isso é impossível. É impossível porque o ser humano, ele é único. O ser humano, ele é muito complexo. Cada um tem uma história, cada um tem uma energia, cada um tem uma intenção durante seu trabalho. Então, se eu for fazer reiki 10 vezes, talvez eu tenha 10 resultados diferentes. Talvez eu faça um reiki em você para sanar a sua dor de cabeça hoje,
Amanhã você acorde sem dor de cabeça. Mas pode ser também que você acorde com mais dor de cabeça. Porque naquele momento você está precisando liberar. Né? Você não estava pronta para reduzir essa dor de cabeça ainda. Você estava precisando liberar mais. E talvez esse liberar mais signifique evitar um AVC. Entende? Se você está com muito acúmulo de energia na cabeça, às vezes você vai precisar ter mais dor de cabeça para que você evite uma doença mais grave. Então, é difícil para as técnicas integrativas se encaixar nesse padrão. Difícil não, é impossível, na verdade. Né? Nós não vamos nos enquadrar. A ciência vai ter que olhar as técnicas integrativas com um novo olhar. Isso vai, talvez, demorar aí algum tempo para acontecer. E aí, falando sobre isso, eu Vanessa. Vanessa falou que a ciência precisa avançar, a ciência precisa quebrar paradigmas, né? Pronto, pois é, ela fala que não tem como provar. Tem sim, a prática clínica, né? Então, a prática clínica demonstra esses benefícios, sim, das terapias integrativas, né? Então, a ciência precisa avançar nesse sentido. E a gente se depara também com uma outra dificuldade, que é o modelo de saúde atual. Né? Nós temos uma sociedade que não quer sentir nada. Né? As pessoas não querem sentir um mínimo de dor, as pessoas não querem sentir um mínimo de desconforto. E isso faz com que cada vez mais se use medicamentos para suprimir emoções, medicamentos para suprimir sensações. E isso é péssimo para a gente. Né? Nas terapias integrativas, muitas vezes eu vou querer que a pessoa sinta. Né? Eu vou querer que ela sinta a tristeza dela, para que ela tome consciência dessa tristeza e cure. Porque enquanto a gente pega a emoção, o sentimento e coloca debaixo do tapete, a gente não vai conseguir cura isso. Né? Enquanto você estiver tomando um analgésico para dor de joelho, a sua dor de joelho a tendência é piorar. Porque sem dor, você vai continuar forçando esse joelho, né, e vai aumentar a lesão. Então, o que, é que você precisa fazer? Tratar a lesão. Você pode tomar um medicamento para alívio da dor? Lógico, ninguém é obrigado a sentir dor o tempo todo. Mas você vai precisar, em algum momento, compreender que essa dor, né, não é a origem do seu problema. Você precisa corrigir a origem, corrigir a lesão que tem no seu joelho. Então, o problema não está nas emoções, né? O problema não está na ansiedade. A pessoa não quer mais sentir ansiedade, por exemplo. A ansiedade faz parte de nós. Né? Ela está aqui para nos ajudar a compreender que estamos em uma situação de perigo. Ela vai nos ajudar, né? É o sintoma que está dizendo, olha, você tá numa situação de perigo, você está numa situação de risco. Mas o que é que você está achando que está te colocando em risco? Hum? A perda de um emprego que você acredita que está te colocando em risco? Né? É, é uma possível frustração, né, nos estudos, no Enem, um medo de não estar sendo amada o suficiente, que está te trazendo essa ideia de que você está em risco. Né? Então, o problema não é a ansiedade. Quando você sentir ansiedade, você tem que buscar entender por que eu estou ansioso, né? Por que eu estou ansiosa? Qual é a origem dessa ansiedade? Então, a ansiedade não vai ser ruim, né, nesse momento. Ela vai estar apenas te mostrando o caminho. Ela está dizendo, ó, tem alguma coisa errada. Vai buscar o que está de errado. Vai sentir, vai buscar se perceber. Né? E as terapias, tanto as terapias integrativas, quanto até a própria psicologia, estão aí para te ajudar nesse sentido. Né? A você se compreender mais, você se conhecer melhor.
e assim você realmente atingir a sua real paz de espírito, a sua real felicidade, né, o seu bem-estar, né, de forma integral. Muitas vezes chegam pessoas que se dizem felizes, alegres, contentes, né? Tá? A pessoa bem alegre, alto astral, e às vezes essas emoções que vêm, essas expressões, na verdade, vêm para esconder alguma tristeza, vêm para esconder, né, alguma dor. Então é preciso observar o que realmente está acontecendo, retirar essa máscara, olhar para dentro de si, se compreender e assim você realmente atingir um estado de real felicidade, né? Viver realmente momentos verdadeiramente alegres. Então, acredito que é isso, né? O objetivo principal das terapias integrativas é trazer consciência, né? Te colocar num caminho de autoconhecimento. Elas vão poder te ajudar a se conhecer, né? Verdadeiramente e vão auxiliar você dependendo da sua vontade, da sua demanda. Se a sua vontade é apenas o equilíbrio do corpo físico, a terapia integrativa vai te ajudar nesse processo. Né? Agora, se o seu objetivo é autoconhecimento, né? Expansão da sua energia, expansão do seu potencial criativo, as terapias integrativas também vão poder te ajudar nesse processo. E se você quiser saber mais informações sobre essas práticas integrativas, eu estou à disposição. Tem aqui no meu Instagram, tem o meu número de WhatsApp, tem, tem, tem o endereço da clínica. Então, se você tiver maiores dúvidas sobre esse tema, quiser experienciar uma sessão de terapia integrativa, eu estou à disposição. E também na internet você vai ter acesso a diversas informações sobre terapias integrativas, né? Lógico, né? Preciso garimpar um pouquinho, porque tem informação, né, de todos os níveis na internet. Mas se você tem dúvidas sobre o potencial da técnica, tem alguns estudos, né? Essa semana mesmo eu vi alguns estudos relacionados com o reiki, inclusive estudos duplo cego, né? Sem a pessoa saber que estava recebendo o reiki, nem o avaliador saber que quem está recebendo o reiki ou não, e o grupo, né, com o grupo controle, né, um grupo placebo e um grupo recebendo reiki. Então, houve diminuição da pressão arterial nesses pacientes que receberam o reiki de forma muito mais intensa do que o grupo placebo. Tem pesquisas também duplo cego relacionadas à síndrome de Burnout, em que houve um aumento do IgA, teve um aumento do potencial, né, imune da pessoa, das pessoas que receberam o reiki. Então, tem alguns estudos já comprovando, né, demonstrando a eficácia dessas técnicas, mas ainda faltam estudos com um grupo maior de pessoas, porque isso requer investimento, isso requer, né, um investimento alto de dinheiro mesmo, e infelizmente nós não temos ainda um governo nem empresas que queiram, né, bancar isso, né, bancar esses estudos. Mas já há alguns estudos que indicam, né, essa eficácia. Aí só precisa
investir mais nisso. Então, eu agradeço a presença de vocês, né, nessa live de hoje, e na próxima semana nós estaremos novamente aqui às 19h30. Deixa eu ver só se tem mais alguma pergunta aqui. Né? Então, estaremos aqui às 19h30 para falar sobre mais algum tema de terapias integrativas. Provavelmente eu vou falar sobre o sistema energético humano. Vou demonstrar como é que funcionam os chakras, como é que funcionam os meridianos. Eu vou trazer algumas imagens para vocês conhecerem um pouco como é que funciona esse sistema e como você pode, em casa, estar movimentando esse sistema energético e trazendo melhoras do ponto de vista emocional, né, mental, você ficar uma pessoa mais tranquila, liberar algumas emoções que estão presas. Então, na próxima semana, a gente vai fazer uma live com alguns exercícios. E, para finalizar hoje, eu proponho a você uma meditação rápida, uma meditação de 1 minuto, para que você fique ainda mais tranquilo. Né? Então, eu convido você a fechar os olhos e respirar profundamente, sentindo o seu corpo, sentindo o contato do seu corpo com a cadeira, ou com a cama, ou com o chão, dependendo de onde você estiver nesse momento. Respire profundamente, vá sentindo o seu corpo, vá percebendo como estão as suas emoções nesse momento, percebendo se existe ansiedade, se existe angústia, ou se existe paz também, tranquilidade, amor. E respire profundamente, conduzindo toda a sua atenção para a sua respiração. Sentindo o ar passar pelas narinas e preenchendo os pulmões. Talvez você consiga perceber os batimentos cardíacos. Perceber o fluxo de pensamentos, sem se apegar a nenhum deles, apenas deixar os pensamentos fluírem. Respire, permitindo que seu corpo relaxe, que toda a musculatura relaxe. E comece a permitir que um estado de paz tome conta do seu corpo. E a cada respiração, essa sensação de paz vai aumentando. Então, eu convido você a continuar essa respiração, continuar a expandir essa sensação de paz até o momento que for conveniente para você. Quando você se sentir à vontade, você vai abrir os olhos lentamente, permanecendo com foco em você. Dessa forma, me despeço de vocês. Aqueles que quiserem permaneçam em meditação, se observando, respirando. E aguardo vocês na próxima semana.
Amor e luz a todos.